Olá, meu amigo. Mais uma vez eu peço licença para tomar um pouquinho da sua atenção, né, e agradeço antecipadamente por isso. Vamos falar um pouquinho nesse vídeo, né, a respeito de algumas incoerências doutrinais das Testemunhas de Jeová, né? Não das Testemunhas de Jeová que frequentam o Salão do Reino, não, porque essas não têm coerência nenhuma, porque elas não têm responsabilidade direta sobre nenhuma doutrina. A responsabilidade recai sobre a sua liderança organizacional, evidentemente, que é quem fornece essas doutrinas. E por que eu falo de incoerências? Bom, porque estão contrárias ao que a própria Bíblia diz e ao próprio raciocínio lógico, né? Eu vou tentar citar e analisar brevemente com você dois exemplos. Por favor, preste atenção. Na revista A Sentinela, de 1º de dezembro de 85, página 32, Perguntas dos Leitores, né, eu tirei isso aqui do CD-ROM da Sociedade, tem ali a seguinte pergunta: fazia o apóstolo Paulo parte do corpo governante cristão? E aí tem a resposta. Eles dizem assim: pode-se concluir razoavelmente que Paulo fazia parte do corpo governante cristão do primeiro século. Muitas testemunhas de Jeová não saberiam responder essa pergunta, né? Aí diz que a Bíblia fornece apenas poucos pormenores sobre a composição do primitivo corpo governante, sendo a maior parte da informação encontrada no capítulo 15 de Atos, aquele capítulo que eles citam muito, daquela reunião que teve, né, aquele concílio, vamos dizer assim, em Jerusalém, né, e eles colocam aquilo como base da doutrina de que havia aquele corpo governante em funcionamento, na semelhança do que a gente vê hoje dentro da organização Torre de Vigia. Mas não vou considerar a resposta toda, porque aí vem uma série de raciocínios, e chega no final eles concluem dizendo: assim, embora sua designação da parte do Senhor envolvesse extensas viagens e consequentes ausências de algumas das reuniões do corpo governante central, a evidência de como foi usado por Deus e Cristo indica que Paulo fazia parte daquele corpo. Muito interessante, né? Então Paulo fazia parte do corpo governante em Jerusalém e, devido às suas designações de muitas viagens, ele apenas se ausentava de algumas das reuniões rotineiras, né? Como dá a entender aqui, do corpo governante central. Será que o apóstolo Paulo tem a nos esclarecer, né, sem nem saber? Paulo não sabia que eles falariam isso 2000 anos depois, né, a respeito dele, mas o que ele tem a nos esclarecer nas cartas que ele escreveu? Se a gente pegar a carta de Paulo aos Gálatas, a Bíblia é uma autoridade, não é? Com certeza, para mim sempre foi, nunca vai deixar de ser. Então, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, vamos ver aqui, ó, a respeito, a partir do parágrafo 16, Paulo diz assim: revelar o seu filho em conexão comigo, e está falando de quando ele foi designado, para que eu declarasse às nações as boas novas a respeito dele, Jesus, né? Aí ele diz: não entrei imediatamente em conferência com carne e sangue, tampouco subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei novamente a Damasco. Então, versículo 18, 3 anos depois, subi a Jerusalém para visitar a Cefas, Pedro, né? E fiquei com ele 15 dias. Mas não vi nenhum outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Bom, então Paulo diz que quando ele recebeu a designação dele, ele não foi a corpo governante nenhum, né? Não teve conferência com carne e sangue, partiu para a designação dele direto para a Arábia, depois voltou para Damasco, e só 3 anos depois ele foi a Jerusalém. E aí, ele diz o quê? Que ele foi para alguma reunião do corpo governante central? Não, ele diz que ficou 15 dias na casa de Pedro, não viu ninguém, nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago. Interessante. E aí no capítulo 2, versículo 1, ele diz adicionalmente:
Daí, 14 anos depois, 14, subi novamente a Jerusalém com Barnabé, tomando também comigo a Tito. Que coisa interessante, gente. Então, isso mostra o quê? Que em 17 anos aproximadamente, Paulo parece que foi muito relapso com relação às reuniões do corpo governante, né? Aqui diz que ele teve algumas ausências em algumas reuniões do corpo governante central. Não é isso que a gente entende da leitura da Bíblia, né? Das duas, uma. Ou Paulo realmente era muito relapso na sua frequência às reuniões do corpo governante, ou então não havia corpo governante nenhum, não é mesmo? Mas é isso que o corpo governante de hoje ensina e as testemunhas de Jeová creem piamente no que eles dizem, né? Uma outra incoerência interessante é com relação a certos eventos que o corpo governante, o escravo fiel e discreto, fala com relação à data de 1914. Então diz aqui na Sentinela, de 1/4/90, que fala da Primeira Guerra Mundial, que rompeu em 1914, e que em nosso século, por que se tem travado as piores guerras da história? Sentinela, 1º de abril de 90, página 8. Aí diz, né, justifica por que se tem travado essas guerras. É porque a primeira providência do Rei Celestial foi expulsar Satanás do céu de uma vez por todas e lançá-lo para a vizinhança da terra. Então as guerras do nosso século, diz aqui, relacionam-se com a ira de Satanás. Muito bem. Já a Sentinela de 15/11/83, páginas 22 e 23, diz que esse relato lança a culpa pela Primeira Guerra Mundial, que ceifou mais de 8 milhões de vidas, a partir de 28 de julho de 1914, diretamente sobre o diabo e seus demônios, né? No fim dos tempos dos gentios, em 1914, rompeu uma guerra de proporções mundiais e tal, é o que diz aqui esse artigo. E aqui fala do fim dos tempos dos gentios, em 1914, e o irrompimento da guerra em escala mundial, assinalando o início da presença de Cristo no seu reino celestial e o começo da terminação do sistema de coisas. Sentinela 15/11/83, página 22 e 23. E na Sentinela de 15/10/90, diz que na sexta-feira de manhã, naquela época, no dia 2 de outubro de 1914, Russell anunciou aos membros da sede da Torre de Vigia em Brooklyn: os tempos dos gentios terminaram, seus reis já tiveram os seus dias. Que justificativas tinha Charles Taze Russell e seus associados para estarem tão alegres naquela manhã de outubro? De onde vem a expressão tempos dos gentios? Que evidência há de que os tempos dos gentios findaram em outubro de 1914? Que coisa interessante. Então aqui diz, olha, também que em outubro de 1914, Jesus Cristo, o herdeiro permanente do trono de Davi, iniciou seu governo como rei. Eu tive que resumir um pouquinho para caber todas essas informações. Mas você entendeu aqui a sequência? Deu para perceber a sequência dos eventos? Então, primeiro você tem aqui o fim dos tempos dos gentios e a entronização de Cristo, que eles afirmaram aqui em outubro de 1914, segundo a cronologia do corpo governante. Segundo evento, a expulsão de Satanás do céu, não é mesmo? Porque aqui diz, na Sentinela de 1/4/90, a primeira providência do Rei Celestial foi expulsar Satanás e lançá-lo na vizinhança da terra. E o terceiro evento foi a consequente eclosão da Primeira Guerra por culpa de Satanás, como diz aqui. Mas é estranho, se a guerra começou, né, após Satanás ter sido expulso do céu, que foi a primeira providência do rei, como eles dizem, e o rei só tomou posse em outubro, então como é que a guerra começou em 28 de julho? A Primeira Guerra Mundial começou em 28 de julho. Então o terceiro evento ocorreu antes do primeiro. É como se Satanás dissesse assim: ele vai ser entronizado agora em outubro, então ele vai me expulsar mesmo, eu já vou descer, vou me adiantar logo, já vou causar uma guerrinha lá embaixo. Só pode ser isso, amigos. Incoerência doutrinária do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Vamos pesquisar, a gente vai chegar às conclusões, tá bom? Obrigado pela sua atenção mais uma vez.